Olá, meu nome é João Otávio, eu sou estudante do sexto semestre do curso técnico integrado em informática, do IFC Campus da Pipoca, e eu fui orientado durante um ano pelo professor Roberto Silva, um projeto cujo título é Construção de uma plataforma robótica para o ensino de eletrônica básica. A gente parte primeiro do pressuposto de que essa plataforma é composta por três partes principais. O chassi, que é onde o robô é montado, ou a estrutura física sobre a qual estão acomodados os demais componentes, as partes mecânicas, os parafusos, as rodas, os motores e as partes eletrônicas, que são as baterias e a placa de circuito impresso. Esse é o primeiro modelo de chassi que foi pensado por nós. Na realidade, ele seria reaproveitado de um projeto anterior, mas surgiu a necessidade de alterá-lo e aí a gente iniciou um processo de modificação desse chassi. A gente primeiro modificou a quantidade de lados do chassi. Então ele deixa de ter esse formato mais circular, ele passa a ter mais lados, e em seguida a gente alterou a quantidade de buracos para os sensores. Só que chegou um momento que a gente percebeu que as paredes atrapalhavam no momento de inserir e de remover os componentes eletrônicos, e a gente decidiu também remover as paredes. E por fim a gente só inseriu esse suporte lateral na tentativa de torná-lo um pouco mais resistente. Então, esse é o modelo de chassi final. Ele foi feito num software chamado SketchUp 2018 e ele foi impresso na impressora 3D usando material PLA, que é o ácido polilático. Aqui a gente tem dois modelos de impressoras 3D distintos. A gente tem à esquerda a Ender 3, à direita a gente tem a Anet AM8. E é interessante observar que algumas peças dessa Anet AM8 foram impressas, né, na Ender 3. Então é possível que a gente confeccione peças e qualquer coisa que a gente quiser numa impressora 3D. A gente tem essa liberdade. Aqui a gente tem um momento da impressora 3D em execução. As impressoras 3D utilizam a tecnologia chamada FDM, que é a modelagem por fusão e deposição, o que significa que o material contido na impressora é derretido e é depositado camada por camada nesse vidro. Esse vidro precisa estar plano para que ocorra tudo certo. Quanto às partes mecânicas, a gente tem, a nossa plataforma utiliza dois motores de 6 volts. Esses motores têm caixa de redução, o que significa que existe um aumento do torque e uma consequente redução da velocidade em cada motor. A gente tem as rodas, duas rodas, essas rodas têm 68 milímetros de diâmetro. E aqui a gente tem a roda boba, que é uma roda cuja finalidade é equilibrar o robô. Ela precisa estar à mesma altura das rodas convencionais. E é basicamente isso. Aqui a gente tem um outro exemplo de utilização dessa roda boba em outro chassi. E como dito, ela tem o propósito de equilibrar o robô. E a gente pode até, inclusive, fazer uma analogia ao carrinho do supermercado. Quanto às partes eletrônicas, a nossa plataforma utilizou duas baterias, 18650. Essas baterias têm cada uma 3,7 volts, o que totaliza 7,4 de alimentação no total. São baterias de notebook, são recarregáveis, e a gente selecionou elas principalmente e especialmente por conta da quantidade de corrente elétrica fornecida por elas, que é satisfatória para a nossa plataforma. Aqui à direita a gente tem um suporte, um case para essas duas baterias. E nossa plataforma foi baseada no Arduino Nano, que na verdade a gente escolheu essa versão do Arduino principalmente por duas razões. Primeiro, por conta do seu tamanho reduzido, compacto. Segundo, pela quantidade de pinos, que é satisfatório também para a utilização da plataforma. E lembrando que o Arduino é uma plataforma de prototipagem usada para ensaiar circuitos eletrônicos. Em seguida, a gente tem a nossa placa de circuito impresso, ou placa de extensão. Ela é dupla face, então as trilhas condutoras percorrem tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, as duas faces.
e ela foi feita num software chamado Proteus. Discorrendo um pouco sobre as partes dessa placa de extensão, abaixo a gente tem os pinos de alimentação conectados à bateria. Como dito, essa placa de extensão é alimentada por 7.4 volts. Ao lado a gente tem os pinos para os motores. Na parte de cima a gente tem 3 barras de pinos dos sensores. No caso, essa placa de extensão comporta 3 sensores ultrassônicos. Aqui a gente tem os pinos para os módulos Bluetooth, e aqui a gente tem os pinos para os módulos NRF. Ambos são módulos usados para controlar remotamente a plataforma. Esse retângulo principal é onde o Arduino Nano é inserido, e logo abaixo dele a gente tem a ponte H, usada para controlar os motores. E à frente do Arduino Nano a gente tem um CI regulador de tensão, que é um circuito integrado que, como o próprio nome já diz, regula a tensão. Na realidade, ele reduz a tensão, que é de 7.4 a 3 volts, justamente no intuito de que a ponte H funcione, porque, caso contrário, ele não poderia ser utilizado com 7.4. Então, a tensão de alimentação dele é de 3 volts, e justamente por isso, esse CI regulador de tensão está aqui à frente dele. Aqui, um pouco mais à direita, a gente tem os pinos para o interruptor, né? A gente não tinha certeza se nós utilizaríamos tampa ou não na plataforma, então aí estão os pinos para o interruptor, caso houvesse tampa. Aqui a gente tem uma outra visão dessa placa de extensão, uma visão tridimensional, e nas extremidades aqui a gente tem os buracos para os parafusos. Essa é a visão final da plataforma. Ela pode ser utilizada, ela tem um intuito, né, único de ser usada para ensinar eletrônica. Ela pode ser utilizada nas disciplinas de Física 3, aqui do campus, Eletrodinâmica, Física Experimental 2 e Eletricidade Eletrônica Básica, que é uma disciplina aqui da matriz curricular do curso de Informática, curso técnico em Informática. E essa é a nossa apresentação, esse foi o nosso projeto, e obrigado pela atenção.